Bom dia, meus irmãos em todo o Brasil, também os meus irmãos que estiverem me assistindo aí em outro país. Um ótimo dia para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, eu gostaria de pedir o seu joinha para esse vídeo que eu vou fazer aqui. Vou fazer um vídeo um pouquinho descontraído aqui, né? Queria pedir o seu joinha. Pedir para você que ainda não é inscrito no meu canal, ô meu irmão, dá essa força para mim aí, meu irmão. O que que você está esperando? E aquele irmão que é testemunha de Jeová, está desanimado lá na seita, porque a seita não aceita nem fazer uma pergunta se a pessoa tiver com dúvida, né? Faça pergunta para mim aqui, pode perguntar para mim. Eu respondo as suas perguntas com toda a satisfação. Aquele irmão também que já foi testemunha de Jeová, saiu de lá há muitos anos, né? Não tem nem lembrança mais daquilo, né? Mas de Jesus ela lembra. Oh, quem é que esquece de Jesus? Só se for louco para esquecer de Jesus, né? Você a lembra de Jesus, a lembra da palavra de Deus e quer falar sobre Jesus, sobre a palavra de Deus, pode falar comigo também. E eu fico muito feliz. Veja, meus irmãos. E aquele irmão que passou por uma seita, né? Teve uma experiência ruim, experiência terrível, e quer usar essa experiência para ajudar outros, para evitar que outros passem pelo mesmo que ele passou, né? Se você não sabe como fazer isso, você já sabe. É só mandar um vídeo para mim aqui. Aliás, um áudio, né? É só me mandar um áudio aqui que eu faço um vídeo contando a sua história. Meu telefone é 99151 5617. O DDD é o 037 das Minas Gerais. Meus irmãos, antes de ontem, eu fiz um vídeo aqui e eu estava muito preocupado. Porque, sabe, eu sou um homem caridoso, graças a Deus, eu sou um homem caridoso. Eu sou um homem de muito bom coração. E eu vi uns meninos órfãos de pai, aí procurando o pai, sem saber quem é o pai. E como eu sou uma pessoa de bom coração, e eu resolvi, né? Entrei nessa causa aí e pensei, eu vou ajudar esses 8 milhões de meninos, esses 8 milhões de crianças, a encontrar o pai deles. Aí eu pensei comigo, vou pedir a ajuda dos irmãos, né? Aí eu pedi ajuda, né? Dos irmãos me ajudar nessa tarefa, né? Porque isso aí é uma tarefa árdua, né? Encontrar o pai desses 8 milhões de crianças, né? Uma tarefa muito árdua. Veja por quê. Esses 8 milhões de meninos, esses 8 milhões de crianças, eles dizem que não são filhos de Deus. Segundo eles, filhos de Deus são só os seus líderes, os chamados 144 mil, chamados ungidos, pequeno rebanho, escravo fiel e prudente, corpo governante, só esses que são filhos de Deus. Agora, eles dizem que também não são filhos do diabo. Não. Filhos do diabo somos nós, os apóstolos. Nós é que somos os filhos do diabo. Mas, então de quem é que esses meninos são filhos? Porque eu fiquei... Gente, esses meninos têm que ter pai, não pode. Não é possível que esses meninos são órfãos assim e o pai não aparece, né? Ué, eles são filhos de quem? Bom, aí eu pensei comigo assim, ó. A Bíblia fala que só existe os filhos de Deus e os filhos do diabo. Se eles não são filhos de Deus, não são filhos do diabo, tem um triângulo amoroso nisso aí. Tem uma terceira pessoa nessa história que a gente não sabe quem é. Então veja, meus irmãos, então eu vou descobrir. E comecei a fazer um trabalho investigativo aqui, trabalho sério aqui de investigação. Procurei aqui a Bíblia Sagrada e fui pesquisando na Bíblia e tá. Até que eu descobri quem é o pai dos 8 milhões de crianças. Essas 8 milhões de crianças, chamadas de testemunha de Jeová, eles não são bastardos, não. Eles têm pai. Eles têm pai. E o pai, sabe como é que é, né?
O pai pode até não estar querendo assumir, não, mas eu tenho que assumir. Hora de fazer, ele fez, né? Agora ele tem que assumir. Agora não tem esse negócio, não. Né? Ele tem que assumir a paternidade deles. Assim. Eu tô vendo que você que está me assistindo aí, você está curioso. Você está pensando, quem é o pai desses meninos? Eu tô vendo a sua cara. Você que está sentado nesse sofá amarelo aí, você que está aí sentado nesse sofá amarelo, com o celular na mão, você que está sentado aí diante de uma Smart TV, me assistindo aí, você está pensando assim, esse camarada tá blefando. Ele não sabe quem é o pai desses meninos. Ah, mas eu sei. Eu sei quem é o pai desses meninos, sim. E vou esclarecer para vocês agora quem é o pai dessas crianças. Quem é o pai dessas 8 milhões de crianças. Ó, o pai dessas 8 milhões de crianças, chamadas de testemunha de Jeová, o pai deles chama-se corpo governante. 9 homens que vivem lá em Walker. Esse corpo governante é o pai desses meninos. Aí você vai me perguntar assim, mas como que você chegou a essa conclusão de que o pai desses meninos é o corpo governante? Bom, é simples. Como é que eu cheguei à conclusão? Primeiramente, a Bíblia fala que só existem os filhos de Deus ou os filhos do diabo. Eles não são filhos de Deus, não são filhos do diabo. Então eu sabia que havia uma terceira pessoa nessa história aí. E existe um ditado popular muito certo que diz assim, ó: pai é aquele que cria e filho é aquele que obedece. É um ditado muito popular que as pessoas... Esse ditado é antigo, eu conheço esse ditado desde quando eu era criancinha. Pai é aquele que cria e filho é aquele que obedece. Bom, agora, eu não sei se o corpo governante criou as testemunhas de Jeová, não. Isso aí eu não posso garantir. Mas que eles obedecem o corpo governante, a isso eles obedecem. Eles são obedientes ao corpo governante. Ó, o corpo governante manda e eles fazem. Ali o corpo governante manda e as testemunhas de Jeová fazem. Manda um pai colocar um filho para fora de casa, o pai coloca. Manda um filho desprezar um pai, o filho despreza. Manda a filha desprezar a filha despreza. Manda a mãe desprezar a mãe despreza. Fala para a mãe que a mãe não pode nem sequer atender uma ligação da filha, a mãe não atende. Diz para a filha que a filha não pode nem sequer atender uma ligação da mãe, a filha não atende. Veja se não está iguaizinhos filhos e pais. Tudo que os pais mandam, os filhos fazem. Então, esses 8 milhões de pessoas são filhos do corpo governante. São filhos do corpo governante. Só que tem uma coisa que eu tive uma decepção muito grande. Quando eu encontrei os pais dessas crianças, eu tive uma decepção muito grande com esse pai. É um pai muito desalmado. Gente, esse pai aí é um pai desalmado. Ó, em vez do pai pagar pensão alimentícia para os filhos, é os filhos que pagam a pensão alimentícia para o pai. É os 8 milhões de testemunha de Jeová que paga a pensão alimentícia para o seu pai, o corpo governante. Isso, é isso mesmo que vocês ouviram. Vocês não entenderam errado, não. Em vez do corpo governante, que é o pai das testemunhas de Jeová, pagar a pensão alimentícia para eles, é eles que pagam a pensão alimentícia para o corpo governante. Olha, é muita... É a pessoa ser muito desalmado, né? É um pai ser muito desalmado. É igualzinho um rapaz que eu conhecia que ele mora em Belo Horizonte, no bairro da Gameleira, em Belo Horizonte. Esse rapaz, ele conheceu uma moça aqui na minha cidade, pela internet. Conheceu, os dois tiveram um relacionamento, depois ela foi morar com ele em Belo Horizonte. E os dois tiveram um filho.
Aí, quando o filho já estava assim, já com uns 6 meses de vida, os dois estavam brigando muito, se separaram, se separaram. Se separaram, a moça voltou aqui para minha cidade, né? Voltou para o emprego que ela tinha antes, foi trabalhar para cuidar do filho. E o pai da criança, além de não dar pensão para o menino, ainda entrou na justiça contra a mãe, exigindo uma pensão, exigindo que a mãe da criança, além dela trabalhar e sustentar o filho sozinha, ele ainda entrou com um pedido de pensão alimentícia. Entrou na justiça com um pedido de pensão alimentícia para ele. Assim está o corpo governante. Ele não alimenta os 8 milhões de filhos que ele tem, e os filhos que o corpo governante tem ainda tem que pagar pensão alimentícia para ele. Olha, e não é qualquer pensão alimentícia, não. Não pensa que é um feijãozinho com arroz, um leitinho, uma mamadeira. Não, 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 não. A pensão alimentícia do corpo governante era mais chique. A pensão alimentícia do corpo governante é caviar. É coisa chique. Olha, ó, a pensão alimentícia do corpo governante se eles vão viajar para outra cidade, eles viajam em avião sempre na primeira classe. Eles viajam na primeira classe. O hotel para eles é 5 estrelas, não é qualquer hotel, não. Só fuma charutos cubanos. Só toma uísques importados. A pensãozinha para esse pai desalmado aí, não é qualquer pensãozinha, não. Usa relógio Rolex, anéis de ouro. A pensãozinha para eles não é qualquer pensão, não. Não pensa que qualquer uns R$ 1.000 aí. Eu vou dar R$ 1.000 de pensão para eles. Não, coitado. Chega lá com R$ 1.000 para eles que eles te enfiam um bicudo no traseiro lá que você vai parar. Você vem parar cá em Minas Gerais. Você vai lá em Walker e leva R$ 1.000 de pensão para eles, para você ver. Se eles te dão um bicudo na traseira, você vem parar aqui em Minas Gerais. Aí tem uma coisa. E esse corpo governante, que é o pai dessas crianças, está cometendo um crime que eu vou denunciar. Eu vou denunciar o crime que eles estão cometendo. Eles estão cometendo um crime contra o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Exploração infantil. Sim. Eles colocam esses 8 milhões de meninos, esses 8 milhões de crianças, de porta em porta, vendendo livros para eles de porta em porta, e eles vão pro boteco encher a cara. Gente, vão pro boteco tomar uísque. Isso é crime. Isso é crime. É crime. E eu vou denunciar. Eu vou denunciar isso. Vou denunciar. Qualquer um dia desses, uma equipe do ECA vai embarcar num avião aqui no Brasil, só que não é na primeira classe, não. Porque na primeira classe é só pro pai, né? Só pro papai. Qualquer um dia desse, uma equipe do ECA vai embarcar num avião aqui e vão lá nos Estados Unidos, vão lá em Walker, buscar o corpo governante, intimar o corpo governante, porque o corpo governante está cometendo um crime. Isso aí é trabalho infantil, isso é crime. É crime. Essas crianças, essas 8 milhões de crianças, não podem trabalhar, não. Tem que ser sustentadas pelo pai. E elas estão trabalhando para sustentar o pai. Para sustentar o pai, que é o corpo governante. Gente, isso é crime. Isso aí chama exploração do trabalho infantil. Isso é crime. Põe as crianças na rua para trabalhar, põe as crianças de porta em porta vendendo, e vai pro boteco, compra 8 litros de uísque de uma vez. Compra 8 litros de uísque de uma vez, enquanto as crianças, os bebezinhos, os 8 milhões de filhinhos deles, estão
de porta em porta, trabalhando. Veja, meus irmãos. E tem uma coisa. Tem uma coisa que vocês não estão sabendo de mais uma coisinha que eu vou falar aí. Esses 8 litros de uísque que o senhor Anthony Morris estava comprando, enquanto os filhos deles estavam trabalhando de porta em porta, é com o dinheiro que esses meninos estavam ganhando nas vendas que esses meninos estavam fazendo de porta em porta. Nas vendas de revista, de livros que esses meninos estavam fazendo de porta em porta, é que estava tirando dinheiro para o senhor Anthony Morris comprar 8 litros de uísques, enquanto os meninos estavam trabalhando. Agora veja, meus irmãos, esse pai, e eu fiquei muito triste quando eu descobri quem é o pai das Testemunhas de Jeová. Eu esperava que eles tivessem um pai melhor um pouquinho. Eu acho que nem o capiroto, se fosse o pai deles, não seria tão cruel com eles, igual esse tal de corpo governante é cruel. Porque esse corpo governante é o pai deles, mas assim, ó, pelo visto, né, é um pai de criação, né? É um pai de criação. Porque fazer isso tudo o corpo governante não fez, né? Mas pegou todo mundo para criar. Pegou 8 milhões para criar. Pegou 8 milhões de pessoas para criar e está criando esses meninos e explorando esses meninos financeiramente. Esses meninos têm que trabalhar debaixo de sol, chuva, ficar em pé nas esquinas parado ali vendendo livros e revistas. E tem uma coisa, quando eles levam aquelas revistas para vender, eles já pagaram por elas. Se eles vender bem, se não vender, elas já estão pagas. Os meninos, os filhos do corpo governante, já pagaram por aquelas revistas. Se eles vender, bem. Se eles trocar por alguma coisa, bem. Se não trocar, se aquelas revistas ficam jogadas num canto lá na casa deles, tem problema não. Eles já deram uma contribuição por elas. E os meninos são tão ingênuos que eles falam que nós não cobramos pelas revistas. Vocês não cobram não, seus órfãozinhos. Seus órfãozinhos. Vocês não cobram pelas revistas, não. Mas o corpo governante cobra. O corpo governante cobra de vocês. Então, seus órfãozinhos, fique esperto, aprenda a viver, abra os olhos. Vocês são muito ingênuos, para não falar outra coisa mais que eu não gosto de falar. Eu não estou aqui para ofender ninguém. Para não falar outra coisa pior, eu vou falar que vocês são ingênuos, tá bom? Fique com Deus, um abraço.